Olá, maquinzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta Semana Internacional Mackenzie, um evento recheado de oportunidades para você desbravar o mundo através das oportunidades que a gente oferece nos programas da COI, seja programas aqui no Brasil, as iniciativas que a gente promove tanto no Brasil quanto no exterior, e hoje a gente tem a felicidade de receber convidados super especiais para passar mais informações para o destino Estados Unidos. Antes de passar a fala para os convidados e apresentá-los, eu gostaria de passar algumas informações importantes para que você possa ter a melhor experiência, não só durante essa palestra, mas também nas outras que virão. Este evento está sendo gravado, ou seja, você pode acessar a cópia dessa gravação no nosso canal no YouTube. Nos próximos dias, certamente na semana que vem já vai estar no ar, e você vai poder acessar aí as informações que de repente não conseguiu compreender no momento, ou até mesmo só revisar. Também depois os meninos vão deixar aqui os contatos deles aqui do Question Essay para vocês entrarem em contato, agendar um atendimento presencial ou online, caso tenha já o interesse já no programa de pós-graduação no exterior nos Estados Unidos. A participação de vocês é muito importante, então a gente convida que vocês encaminhem as dúvidas, perguntas ali através do Q&A e também interajam comentando sobre o que estão achando da palestra aqui no chat. Durante a palestra, mais ou menos por volta ali das 15h30, eu vou compartilhar no chat o link, um formulário para que vocês possam preencher como participação, um comprovante de participação, que também será encaminhado para a gente fazer, como a gente confeccionar os certificados de participação. Bem, aqui conosco hoje nós temos a alegria de receber a equipe do Education SA São Paulo, composta pelo David Medeiros, pelo Rafael Lemos, que são especialistas em Higher Education, que é o ensino superior no exterior. Em especial, eles são especialistas nos Estados Unidos, então aproveitem esta oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, e compreender melhor como funciona o processo de admissão dos Estados Unidos. É o país das oportunidades, onde existem inúmeros programas dos mais variados, onde vocês poderão explorar não só a parte acadêmica, mas também já iniciar a questão profissional. Temos também como convidados o professor Paulo Simões, que é o nosso assessor de coordenação aqui da COI, do Escritório Internacional. O professor Pedro acabou de entrar, coordenador do nosso escritório. Sejam bem-vindos também, professores. Então é isso. Mande um oi, professor. Então passo para você, David, Rafael, sejam muito bem-vindos. Maravilha. A gente agradece o convite de participar, é, e falar um pouquinho mais sobre essas oportunidades que existem no nível de mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Então, hoje a gente vai falar o passo a passo para estudar nos Estados Unidos, especificamente mestrado e doutorado em universidades estadunidenses. Meu nome é Rafael Lemos e também estou aqui com meu colega hoje, Davi Medeiros. Explicando um pouquinho mais quem é o Education USA, é uma rede do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nesse sentido, ela é a fonte oficial de informações sobre oportunidades de estudo, né, em universidades dos Estados Unidos. Existem mais de 400 escritórios espalhados pelo mundo, só no Brasil são mais de 40, que vão desde Rio Grande do Sul até o Amazonas. E esses escritórios, eles estão sediados em embaixadas, consulados, centros binacionais e universidades. Então, o Mackenzie, através do Escritório Internacional, fez um acordo com o governo dos Estados Unidos para ter um centro do Education USA aqui dentro da universidade, tanto para a comunidade mackenzista quanto para o público externo. Então, né, o Education USA Mackenzie tem eu, Rafael Lemos, e o meu colega Davi Medeiros como analistas de mobilidade acadêmica, orientadores do Education USA, especificamente. E a nossa missão é promover o ensino superior nos Estados Unidos através de informações precisas, abrangentes e atualizadas. Então, tanto eu quanto o Davi, nós somos treinados pelo Departamento de Estado para que a gente possa oferecer essas informações para o público.
E a gente também vai oferecer uma série de serviços, como palestras informativas, né, falando sobre oportunidades de mestrado, oportunidades de doutorado, workshops de diversas partes da aplicação, então explorando, por exemplo, redações, entre outros tópicos. Orientações personalizadas, então os maquinzistas que quiserem explorar essas oportunidades mais profundamente podem agendar uma conversa conosco de forma gratuita. Então, a primeira conversa com o Davi, comigo, é totalmente gratuita. Traduções certificadas, por sermos uma rede do governo dos Estados Unidos, nós somos também autorizados a traduzir documentos acadêmicos ou documentos financeiros que são utilizados ao longo do processo de aplicação. E, por fim, feiras educacionais, nas quais a gente traz diversas instituições de ensino aqui para São Paulo, para conversar diretamente com vocês e com o público da cidade de São Paulo sobre essas oportunidades existentes nos Estados Unidos. Aí, no fim da apresentação, a gente vai ter um convite bem especial também para vocês. Iniciando, então, com uma breve revisão do sistema educacional dos Estados Unidos. O ensino médio vai ter 4 anos, diferente do nosso, que aqui no Brasil é de 3 anos. Na sequência, existe a possibilidade de o estudante ingressar no Community College, que são instituições voltadas para o ensino técnico, mas que também podem oferecer os 2 primeiros anos de uma graduação, mais voltada a disciplinas gerais, e pedir a transferência para uma universidade para ter o título de bacharel. Ou também o estudante já pode ir direto para a universidade para ter o título de bacharel. Mas o nosso foco, então, vai além, né, dessas oportunidades da graduação para mestrado, que nos Estados Unidos é visto como uma especialização, o doutorado, que é visto mais para pesquisa acadêmica, e, né, pós-doutorado, que daí é realmente só pesquisa. Tá? Atenção aqui para os First Professional Degrees, cursos como medicina, odontologia, direito, medicina veterinária, só existem no nível de pós-graduação nos Estados Unidos. Então, as pessoas que fazem, por exemplo, direito, elas fazem uma graduação em, não sei, história, ciência política, para depois ingressar na Law School no nível de mestrado/doutorado. E reconhecendo, né, que essa navegação no sistema educacional dos Estados Unidos pode ser um pouco complicada, o Education USA desenvolveu uma metodologia que se chama 5 passos para estudar nos Estados Unidos. O primeiro passo é conhecer as opções que vocês têm. Existem mais de 1.700 universidades que podem oferecer programas de mestrado ou de doutorado. Então, realmente, o passo número 1 é sobre definir as prioridades de vocês, se a prioridade é localização, se a prioridade é oportunidade de financiamento. Então, a partir disso, buscar essas universidades que têm os tópicos que vocês acham mais relevantes. Para criar uma lista dessas universidades, no nível de mestrado e doutorado, a gente recomenda que sejam de 6 a 8 instituições de ensino, além da verificação dos requisitos já de cada uma dessas instituições. Segundo, vocês encontram formas de custear os estudos, verificando com os próprios programas, né, ou com as instituições, quais são as formas de reduzir os custos, bolsas de estudo, entre outras oportunidades de financiamento. Tendo 6 a 8 instituições nessa lista de universidades, vocês preparam a candidatura, criando um cronograma de atividades. Seguinte. Quando vocês são aprovados, no passo 4, vocês podem solicitar o visto de estudante, seguindo as instruções da embaixada ou do consulado, para a obtenção do visto. E, por fim, vocês preparam a ida para os Estados Unidos, organizando a viagem e vendo questões como moradia. Bem, então aí agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do processo de admissão em si, né?
Nosso foco hoje, considerando que a maioria de vocês está na graduação, é falar sobre os programas de pós-graduação e também sobre a questão dos programas curtos, por exemplo, os programas de inglês. Para os programas de pós-graduação, um ponto, nos Estados Unidos, o termo que a gente usa para pós-graduação, o umbrella, né, esse termo guarda-chuva, é o graduate. Então, dentro de graduate programs, vocês vão ter masters, o master programs, que é o nosso mestrado, né? Tem o mestrado profissional como o MBA ou LLM, em geral, um ano o LLM, o MBA 1 ou 2 anos, o mestrado acadêmico normal de 2 anos, né? Tem o Doctoral Program, ou PhD, né, que é o título também recebido, que aí é mais ou menos a mesma duração que tem no do Brasil. E dentro, esses são os programas, o Masters e o Doctoral Program, que oferecem um degree, né, então que oferecem um grau. No caso dos programas que não oferecem grau, a gente tem os programas de certificate, que são como os nossos programas lato sensu, né? Então, esses programas curtos, né, lato sensu, em geral, recebem o nome ou de Certificate, Specialization ou Extension Program, em geral, tá? Então, por exemplo, vocês estão aqui na graduação, querem fazer um curso curto para aperfeiçoamento, provavelmente vai ser um Certificate. Se vocês vão já buscando pesquisa, tem um mestrado acadêmico ou um aperfeiçoamento com um pouco mais de investimento de tempo, por exemplo, um MBA, um mestrado profissional, ou no caso daqui dos alunos de direito, a tendência é já ir para um LLM. Mas mestrados profissionais às vezes vão requerer algum tempo de experiência, então é algo que a gente pode falar durante as orientações individuais também. Dado esse preâmbulo aqui, vamos à questão da lista. A lista aqui, o que a gente vai espaltar é mais aplicação para mestrado e doutorado. Vamos pensar que para os programas de certificate, extension, enfim, o processo vai ser mais brando do que o que a gente vai mencionar aqui, tá? Então, para a lista de mestrado e doutorado, né, a gente geralmente, o Rafa tinha falado para graduação, por exemplo, entre 8 e 12, para pós-graduação, geralmente a gente fala entre 5 e 8 instituições na lista, que é um número razoável, assim, para vocês aplicarem para as instituições dos Estados Unidos, seja no mestrado ou no doutorado, então. Quando vocês buscam os programas, lá vocês certamente vão ter como grande filtro a área de estudo, né? Então, vocês vão buscar os programas não necessariamente na área que vocês já querem, mas numa área específica que vocês querem desenvolver. Então, isso já vai ser um filtro. Em alguns casos, vocês já vão direto para algumas escolas, na School of Communication, Law School, Business School. Então, vocês vão tratar diretamente com as escolas em separado, ou também com os departamentos em termos de pesquisa. Quando vocês estão montando essa lista dentro desse Best Fit, já com a ideia da área em mente, vocês também estão pensando um pouco em localização geográfica por alguns fatores. Um deles é o clima, então os estados mais ao norte vocês têm os invernos mais rigorosos, né? Então, às vezes, para alguns alunos isso não é interessante, mas se há abertura para estar em qualquer um dos 50 estados dos Estados Unidos, outras chances, inclusive tendo em pauta a localização geográfica, de reduzir os custos. Porque se a gente vai para estados como Nova York, a cidade de Nova York, Massachusetts, Boston, algumas cidades, Califórnia, né, São Francisco, Los Angeles, o custo de vida é muito mais alto do que em outras cidades do interior. Então, por causa disso, o valor do curso vai ser maior, né? O valor da estadia. Então, todas essas coisas é importante ter em mente quando está montando essa lista. O tipo de instituição, na verdade, agora aplica mais para graduação do que propriamente para pós. Auxílio financeiro, sempre vocês devem buscar se há auxílio financeiro para alunos internacionais, porque existe, né, o FAFSA, do Federal Funding, para quem é americano, o que, se não é o caso para vocês, não aplicaria, né? Então, temos que buscar bolsas para alunos internacionais. Na questão de área de estudo,
né, pensando, voltando um pouco, tem também os professores, né? Então, às vezes, dentro da área que vocês estão buscando, vocês vão pensar nessas instituições que têm professores, professoras que são referência na área de vocês e que vocês gostariam de estar lá também estudando, né? E quando a gente fala dessa lista entre 5 e 8, é importante que ela não seja só das instituições muito competitivas, e não por uma questão do aluno ou da aluna, mas por uma questão da competitividade em si, tá? Essas coisas a gente pode, depois de uma orientação individual, que é de 1 hora, falar especificamente do caso do aluno ou da aluna. Bem, lá nos Estados Unidos tem 4.700 instituições que oferecem programas de graduação. A boa notícia é que para pós-graduação é 1.700, então já fica mais, fica mais fácil, digamos assim, de encontrar os programas. Mas ainda assim, para chegar numa lista de 5 a 8, aí a gente vai pensar em search engines, como é o Niche e o Peterson's, tá? Então, sugiro que vocês possam fazer um print, né, dessa tela, porque vocês indo no Niche ou Peterson's, vocês vão pela área que vocês estão buscando do programa, vão poder usar filtros como o estado, o custo do programa, né? Em geral, quando a gente fala custo, ah, desse investimento, a gente está falando do custo do programa em si, que é a tuition, que é o valor anual, o housing, meal plans, refeições e outros custos adicionais, incluindo o health insurance, tá? Depois a gente tenta, ao final aqui da apresentação, também deixar os links, não só compartilhar aqui na tela para vocês. Aí da candidatura para mestrado e doutorado, o que tem em mente em relação ao processo de admissão? Que, em geral, para vocês aplicarem e terem e fazerem isso de um modo orgânico, é importante que vocês tenham aí entre 1 ano e 1 ano e meio de antecedência em relação ao início do programa. Por exemplo, quem está pensando em aplicar, acabou a graduação aqui no Mackenzie, está pensando em aplicar para 2025, né, agosto, setembro de 2025, você está começando agora, já está com pouco tempo, porque as deadlines do programa de aplicação geralmente são novembro, dezembro e janeiro. Então, tudo isso que eu vou falar agora, é importante ter esse 1 ano e meio de antecedência para ver cada um desses passos com calma, porque tende a ser um pouco laborioso, mas com as ferramentas da rede Education USA, que a gente traz através aqui, né, da COI, do Education USA Mackenzie, fica bem mais facilitado. Então, veja, nós temos os testes de proficiência, TOEFL, IELTS ou Duolingo. Durante a semana, vocês estão tendo a oportunidade de poder ouvir deles próprios, né, Flávio? E a gente tem também os testes de lógica, como o GRE ou GMAT. Quando vocês aplicam para um MBA, por exemplo, geralmente um desses dois exames vocês precisam fazer além da proficiência de inglês. Dos documentos oficiais, a gente tem também os históricos aqui, então, se vocês estão aplicando no último ano, aí precisa ver com a instituição lá como seria a característica do histórico, mas provavelmente é o histórico parcial, uma vez que vocês só vão ter ele pronto, final, no ano seguinte, a conclusão, né? E assim o diploma. Mas se vocês já, por exemplo, já concluíram, já estão na nossa pós-graduação, estão indo para outro programa, então o diploma e o histórico da graduação e os históricos dos cursos que já foram feitos em pós. O personal statement é uma redação um pouco mais longa que vocês vão falar. Então, basicamente, contar para aquela universidade como vocês chegaram até esse momento presente, né, dessa busca, o que vocês veem a partir dessa busca em si, do programa que vocês estão buscando, dessa instituição, o que vocês buscam é, dessa instituição para si, para a carreira, o que vocês, a partir do que eles vão oferecer, como vocês veem o futuro de vocês. Então, é uma ideia de trazer o presente, a escolha e como vocês estão projetando isso. E também como vocês podem contribuir para aquela comunidade acadêmica, tá?
Além disso, vocês vão ter as cartas de recomendação. A gente geralmente fala de 2 a 3 cartas. Quando é um mestrado profissional, por exemplo, do LLM ou MBA, em geral vão ser, pelo menos a maioria das cartas vai ser do mercado, né? Então, das cartas corporativas. E outros documentos que podem pedir também, dentro desses 2 cursos que eu acabei de mencionar, o resume, que é um documento um pouco mais curto, então de 1 página, falando da carreira, né, da experiência profissional, e o CV, que é um documento longo, com a experiência de pesquisa acadêmica, artigos e afins. Aí, quando a gente fala sobre aplicação para pós-graduação, e aqui, então, mestrado e doutorado é o foco, a gente vai ter, em termos de auxílio financeiro, mais oportunidades para doutorados do que para mestrados. Mas, geralmente, as instituições vão oferecer algum aporte de bolsas para os alunos. Mas o que a gente vê é que a maioria dessas bolsas são parciais, 20, 30%, às vezes. Agora, já do doutorado, felizmente, a gente tem visto mais casos do que a gente chama de full ride, uma bolsa integral, tá? E eu acredito que vocês já devem saber, mas há algumas áreas que permitem que vocês façam o doutoramento direto, então saindo da graduação, sobretudo áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, tá? Bem, quando a gente fala das bolsas, então, que são oferecidas basicamente pelas universidades, uma vez que vocês já foram aceitos, receberam a carta de admissão com, então nós vamos conseguir oferecer a você 30% sobre o valor total do ano que você precisaria pagar. Então, como custear o restante? Tem instituições, por exemplo, no Brasil, como a Fundação Estudar, como o Instituto Ling, que tem um processo competitivo, uma seleção anual para as pessoas que já foram admitidas em universidades e não tem como custear o restante, né? Então, são muito competitivas, mas é uma chance, uma oportunidade de vocês tentarem. Para mulheres, por exemplo, tem uma associação chamada AAUW, que é a Associação das Mulheres Universitárias, que pode oferecer alguma ajuda de custo. Então, por exemplo, nós temos uma representante, uma instituição brasileira, que quando foi fazer o LLM dela, ela conseguiu US$ 16.000 para aquele programa de 1 ano. Então, já foi uma ajuda substancial para pagar aquele programa, né? Além disso, é interessante que vocês possam ver as informações os editais da Comissão Fulbright, que sempre tem as oportunidades, então, de programas, geralmente a maioria de doutorado, mas tem de mestrado também, e às vezes podem contemplar as áreas de vocês, tá? E o legal é que vocês fariam a seleção por eles, aí depois o matchmaking com a Fulbright também com as universidades, também é um processo bastante competitivo, igualmente para o Brasil todo. Empréstimos internacionais, a gente costuma dizer que seria mais como um plano B ou C por causa da variação cambial, né? E também porque não necessariamente todos vamos ter um co-signer, né? Então, um fiador nos Estados Unidos para, então, acertar essa questão burocrática do empréstimo. Bem, quando a gente fala isso, eu estou falando das bolsas que são já oferecidas por mérito acadêmico, que vocês recebem lá na carta de admissão, geralmente. Mas uma das coisas que é possível dentro do âmbito de auxílio financeiro em pós-graduação, e de novo, mestrado e doutorado, porque os programas curtos, certificate, né, certificate barra extension, né, eles são em geral, não oferecem nenhuma oportunidade de bolsa, tá? Porque, inclusive, eles são mais curtos e o valor tende a ser bem menor do que seria dos programas que oferecem o degree, como mestrado e doutorado. Então, para esses programas que oferecem o degree, vocês têm a oportunidade de fazer um assistantship, seja de research ou seja de teaching. Atuar, então, como um professor assistente, uma professora assistente, né? Ou dentro do projeto de pesquisa de um professor ou de uma professora,
E com isso, em geral, vocês têm a tuition, o valor anual do curso pago, e eles podem dar também um stipend, então um valor a mais para ajudar a custear o housing de vocês. E uma outra coisa é que vocês têm também o OPT, o Optional Practical Training, e que vocês fazem quando terminou o curso, vocês têm um ano para trabalhar numa instituição, né, numa empresa que está conveniada com a instituição em que vocês fizeram o curso. E o legal é que quem é da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática pode ganhar mais 2 anos, ter uma extensão, então, para ficar 3 anos trabalhando na área dentro dessa empresa conveniada com a universidade, tá? Tô vendo que estão começando a vir muitas perguntas lá no chat para nós, né? Entendo que veremos depois, né, Flávio? Eu vou agora já arrumando para o Isso. final aqui, né? Então, nós temos alguns recursos da Rede Education USA para ajudar vocês a entenderem o processo. De novo, temos as orientações individuais e outros serviços também para a comunidade mackenzista. Então, Education USA Video Library, vocês vão ter lá no nosso canal do YouTube vários webinars, inclusive de pós-graduação, explicando como é o processo de admissão para esse nível acadêmico, né, para esses níveis acadêmicos. E o QR Code sempre levando vocês diretamente para o link. Essay Writing Resource Center, que é um curso de 9 módulos, totalmente gratuito, para vocês aprimorarem o inglês acadêmico de vocês. Vocês fazem no tempo de vocês, então é muito legal. Vocês vão ter mais bagagem para produzir os artigos aqui dentro do Mackenzie, para fora também, e depois na eventual aplicação para os Estados Unidos, né? Tem modelos de CV, modelos de resume, então vocês veem aí uma cópia do que, do que tem dentro da estrutura do curso que a gente está falando, né? Então vocês veem até o vocabulário específico que a gente coloca nos últimos módulos, para MBA, para Stanfield, na Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e para ela lá. Aí a nossa agenda de eventos, né? Então, a Rede Education USA tem outros escritórios no Brasil, né? São 400 no mundo, aqui são mais de 40. Nós, aqui do Mackenzie, somos um dos 3 maiores, né? Dos 3 mais importantes dentro do Brasil. E aí, nós temos essa agenda com várias atividades. Então, o QR Code vai direto para lá. Temos para os mackenzistas exclusivamente o Conversation Club, e acredito que muitos e muitas de vocês estão aqui nos assistindo agora, já participam do Conversation Club. Toda terça-feira é uma sessão que a gente começa às 17h15 e vai até às 18h45, que sempre trazemos um tópico e algumas perguntas para que os mackenzistas possam interagir em inglês com seus outros colegas. Então, tem sido uma experiência muito legal, né? Começou agora dia 13, vai até 22 de outubro, e a gente só não vai ter na próxima terça-feira por um evento muito especial, como o Rafa tinha falado, que a gente vai ter e que já vamos dizer para vocês. Mas se ainda não estão participando dessa atividade, que é online, então, como vocês veem pelo Zoom, e além de tudo, não só praticar o inglês, mas também conhecer outros colegas, né, do Mackenzie, vocês têm eventos como as feiras. Então, essa feira específica, que vai ocorrer dia 27 de agosto, terça-feira que vem, que é o circuito da América do Sul, da Rede Education USA, e que aqui, então, em São Paulo, tem sido organizada já há alguns anos pela UPM, né, pelo Mackenzie. Vocês vão ter lá 45 universidades dos Estados Unidos que vão falar sobre programas de mestrado, doutorado, cursos curtos também, inglês intensivo, né? E vai ser no Hotel Intercontinental, das 17 às 20 horas. É, é gratuita a entrada, vocês só precisam fazer o registro, e através da página de registro, vocês vão verificar também quais são
as instituições participantes, né? E também nós temos na divulgação, né, um link também para quem quiser utilizar um ônibus que a gente tem disponível, ainda devem haver algumas vagas. Então vocês vão ver o link lá, que é um ônibus que vai sair daqui do campus e vai para o hotel, tá? De outro modo, é bem perto da estação Trianon, Trianon ali na Avenida Paulista. E é importante dizer sobre essa feira especificamente, caso vocês decidam ir, que vocês possam estudar antes, né, de já vendo o nome das universidades, se aquela instituição, aquelas instituições que mais lhes chamam a atenção, já tem o programa que vocês estão buscando. E para quem é de direito, um aviso. Aqui vai ser um pouco mais geral, mas a gente tem todos os anos a LLM Fair, que é uma feira exclusiva, única do Brasil, que é de law schools, que a gente traz em organização com a Faculdade de Direito aqui, né, da UPM, e vai acontecer no dia 14/10. Logo, a gente deve fazer a divulgação para vocês, tá? E aqui os contatos que estamos deixando, né? Então, para vocês seguirem a gente, por favor, já sigam no Instagram da COI, né? Com certeza já foi falado aí durante os dias, mas a gente pede também que, se possível, sigam o @EducationUSASP, porque lá a gente vai colocando também muitas das atividades, dos oferecimentos. Quando tem algum scholarship, a gente coloca nos stories, né? Então, é bem bacana, tem o nosso contato aí, sãopaulo@educationusa.org, e o QR Code, de verdade, já vai diretamente para o nosso Instagram. Então, Flávio, nós concluímos agora essa parte da apresentação e a gente abre para perguntas. Excelente, Davi. Excelente apresentação. Obrigado, Rafael e Davi, pela, né, enriquecer a nossa tarde com essa apresentação brilhante sobre os Estados Unidos. Durante a sua fala, eu já aproveitei ali buscando os sites que você mencionou, então, para quem tem interesse, já tem aqui no chat todos os sites. Mas fica tranquilo que a gente depois pode também compartilhar os links, os hiperlinks ali nos stories. Também compartilhei aqui o Instagram da Education SA São Paulo. A semana que vem, como o Davi mencionou, vamos ter uma feira especial sobre esses programas que são oferecidos pelas universidades americanas. Então, é uma excelente oportunidade. Vai ter ônibus aqui saindo do campus de Gianópolis, então você não pode perder essa chance de conversar mesmo, ter ali aquela oportunidade até mesmo de saber como funciona um programa diretamente com as universidades. Temos algumas perguntas, que chegaram aqui, umas perguntas bem legais. Eu Flávio, vou... Pois não, desculpe, professor. antes de abrir as perguntas, só aproveitar o momento aqui para fazer um comentário e uma lembrança, né? Nessa questão da diferença entre o mestrado, o doutorado com né, aqui é o lato sensu contra o stricto sensu. Não sei se todo mundo viu, na segunda-feira a gente conversou um pouco sobre isso. O vídeo vai estar no YouTube da COI na semana que vem, em algum momento. Então, quem não viu aquela parte, precisa uma discussão aí a mais em torno qual a diferença, né? Pode checar lá. E aí tem meu contato, se precisar, pode me procurar por e-mail. E aí, só umas dicas bem rápidas, talvez já até ajude a direcionar as perguntas, né? Naquela questão da busca por universidades, né? Para pós-graduação, né? O Davi falou que tinha 4.000 e tantas na graduação, reduzia para 1.000 e tantas para quando era pós-graduação. A hora que vai para a sua área de atuação, às vezes resume a dezenas, às vezes menos, né? Então, onde que vale muito ali é o contato, é aquela carta de apresentação, né? É o personal statement e as cartas de recomendação. Na carta, no personal statement, além de apresentar tudo que o Davi já comentou, ou o Rafael comentaram, coloca suas experiências. Aí, que experiências? As aulas que você fez? Não, isso todo mundo faz. Extra, iniciação científica, monitoria, iniciação tecnológica, todas as atividades extras, as atividades da COI, dessas de internacionalização, isso conta muito ponto, né? É o que você faz além do básico, que é cumprir as disciplinas. Isso todo mundo tem que fazer.
né? E a disputa por vagas na pós nos Estados Unidos é mundial, né? Então, é possível? É possível, mas você tem que se destacar. Como? Com atividades extras, e no Mackenzie vocês têm aí a possibilidade de iniciação científica, tecnológica, né, treinar idioma inglês, etc, etc. Isso tudo ajuda bastante. E aí entra também na carta de recomendação, né? Eu até vi ali uma pergunta, né, se qualquer professor pode fazer. Em tese pode, mas é bom que seja um professor ou uma professora que te conhece bem, que trabalhou com você por um tempo, orientador TCC, orientador de iniciação científica. E se for da área de atuação, da área que você quer trabalhar, melhor ainda, porque às vezes um já conhece o artigo do outro, sabe? Os grupos de pesquisa já se conhecem. Isso abre muitas portas. Claro, você tem que ter a nota, tem que ter o currículo, tem que ter tudo, mas é aquele extra, né? É o bônus ali que pode fazer o diferencial, que você consegue a vaga em cima, às vezes, de um outro candidato de outro lugar do mundo que é quase igual, aí você pula um pouquinho para frente, né? E aí mais uma dica rápida, como o Davi comentou, o mestrado nos Estados Unidos não é muito comum. Existe, mas tá lá. Algumas áreas têm um peso maior, as outras áreas ignoram completamente, o pessoal vai da graduação para o doutorado. Aí uma recomendação eu comento na palestra que for gravada, às vezes vale a pena fazer um mestrado no Brasil antes, porque te deixa mais familiarizado com a área, te dá mais maturidade científica ali de trabalhar, isso principalmente para as áreas mais de pesquisa mesmo, acadêmica, né? Não só, STEM em geral, mas não só, né? Vai te dar ali um conhecimento de como funciona a área, mais contato com quem quer, né? Até para escolher para onde ir, né? Quais são os grupos de pesquisa que são legais nos Estados Unidos? E aí, só reforçar a última coisa, é bem isso, doutorado, muitas vezes, eles têm as bolsas que vêm de projetos de pesquisa. Então, a ideia não é nem pagar, você vai receber, né? Então, por isso a disputa é alta também, né? É uma oportunidade de crescimento de carreira nos Estados Unidos, onde você vai receber. Então, a disputa né, é forte, mas não é impossível, tá? E eu só queria deixar isso aí. Se alguém precisar tirar dúvidas pontuais, pode me procurar. O Flávio tem meu contato, o Davi tem meu contato, o Rafael, todo mundo aqui. Ou deixei meu e-mail no vídeo de segunda, assim vocês têm que ver o vídeo da segunda. Haha. Certo? Agora eu fico quieto e deixo vocês trabalharem. Obrigado, Vinícius. Muito Flávio, obrigado pela... Pois não. não, eu só depois eu gostaria também de trazer um complemento à Claro, por fala do gentileza. professor Paulo. Sim? Então, só aproveitar o que o professor Paulo trouxe, gente, quando a gente fala isso também nas orientações, mas deem tempo aos seus professores na hora de pedir carta de recomendação e também, por exemplo, as corporativas, né, geralmente vai ser alguém superior a você na hierarquia da corporação. Deem pelo menos um mês para essas pessoas fazerem a recomendação em si, e como o professor Paulo mais ou menos estava falando, digam aos recomendadores pontos, lembrem aos recomendadores projetos que vocês já trabalharam antes, porque, né, são Manda o muitos currículo por alunos, né? e-mail, né? Manda Sim, exatamente, as deixar as notas. informações latentes, né? E porque o que vai acontecer? As universidades vão mandar o link para o professor ou professora mandar a carta de recomendação, tá? Então, é importante sempre então, antecedência no processo e antecedência também para os envolvidos no processo, porque a carta de recomendação, se ela for só protocolar, aí ela não atende. Então, por isso que vocês precisam trazer as informações para os professores, tá? Isso é muito legal. A gente pode, inclusive, depois, Davi, Rafael, o professor também convidado, a gente pode fazer um próximo webinar, de repente, para a gente destrinchar aí como funciona essas cartas, para o pessoal ficar mais ali a parte de como que funciona. Até mesmo como contribuição também, eu acredito que, principalmente para a questão corporativa, né? Às vezes, no dia a dia, no trabalho, a gente tem alguns aprendizados, então de repente pode ser aquele gestor ou gestora que você já passou por uma empresa e de repente você ainda estava no desenvolvimento e aí o seu gestor ou sua gestora vai te apresentar, te dizendo como que você se desenvolveu naquele projeto que foi desafiador, não que você saiu brilhantemente. De repente
você não tinha aquela habilidade, mas acreditou em você, deixou o projeto para você desenvolveu, e aí por isso que vai te apresentar, não é simplesmente apresentar como, né, uma coisa assim, tradicional, né, então Eles é não, nesse formato. eles não querem ver o certificado, eles querem ver a É, experiência que você teve com aquilo, o que qual foi você a aprendeu, o que contribuição? você Exato. contribuiu, o que você às vezes errou e aprendeu. Fala, olha, eu tive uma dificuldade, isso foi desafiador, mas aí eu resolvi dessa ou daquela forma, do que falar, eu tenho um certificado de, né? Exato, muito legal. Vamos lá, temos algumas perguntas bem legais. Eu vou, então, primeiro direcionar para cada um de vocês, Rafael e Davi. Tem a primeira pergunta que é: Oi, tenho muita vontade de fazer um LLM em Duke, mas os custos são muito altos. Sei que em algumas faculdades americanas, quando se é residente do estado por um ano, o preço diminui muito. Vocês sabem me dizer se em Duke é assim também? Se não, vocês têm dicas como conseguir bolsas? Quem gostaria? Bem, eu vou responder essa, tá, Rafa? Então, basicamente, quando a gente tem dois tipos, quando a gente fala de uma instituição pública, a gente tem nos Estados Unidos uma variação que é in-state e out-of-state. In-state é para quem reside naquele estado, então vai pagar um valor de tuition menor. E out-of-state para quem está fora do estado e também alunos internacionais. Então, a gente sempre usa esse exemplo. Uma pessoa que é residente no Texas, mas vai fazer a universidade em Nova York, vai pagar a mesma coisa que nós, alunos internacionais, no valor da tuition. A questão, agora você fala de Duke, né? Ah, quando a gente pensa em state, geralmente, para ser um aluno que não mora lá, para ser considerado in-state, isso vai variar de estado. Mas eu sei, por exemplo, por causa de uma família que atendemos da Califórnia, que é necessário que tenha pelo menos 3 anos de residência no estado para ser considerado como in-state. E aí, um outro ponto importante da gente trazer aqui também. É difícil, às vezes, a gente ter, sobre o processo, sobre algumas questões específicas, uma resposta objetiva, porque não há uma regulação nacional federal nos Estados Unidos do ensino superior. Então, cada uma das universidades ela é bem autônoma nas decisões. Então, é importante verificar com cada instituição quais são as prerrogativas oferecidas para alunos internacionais, tá? Perfeito, muito obrigado, Davi. A próxima pergunta nós temos aqui: onde eu consigo a lista das universidades no exterior, nos Estados Unidos? Existem dois principais sites que vocês podem acessar para encontrar essas universidades, que são, acredito, os sites que o Flávio colocou no chat. Niche e também o Petersons, se eu não me engano. Tá? Mas se você dá uma olhadinha no chat, o Flávio já colocou no, no chat, tá bom? Aí lá vocês podem procurar também filtros, né, como, por exemplo, localização, como cursos disponíveis, e a partir disso diminuir a lista de universidades de vocês. Posso aproveitar e dar mais uma dica nisso, que às vezes a gente conhece muitos nomes famosos americanos. E aí acha que só aqueles que funcionam, só aqueles são boas, né? Claro, são excelentes, mas tem outras que não são tão famosas e que também são excelentes. Então, às vezes acho que eu vi alguma, não sei mais quando foi que eu ouvi isso de a gente calibrar o que a gente, né, ser ambicioso, buscar o melhor, mas pôr um pé na realidade. Será que a gente consegue entrar no, não vou dizer nomes, naquela grandona? Olha, talvez não, porque a disputa é muito grande e tem, sei lá, 5 vagas, 3, 2. Olha outras que às vezes não é tão famosa e tal, às vezes é até melhor, porque você vai ter a relação com o grupo de pesquisa, com a própria universidade muito mais próximo, uma atenção mais legal, né? Então, não fecha a cara para nomes que você não conhece, nessa pesquisa dos nomes. Legal, essa é uma dica super importante. Às vezes uma um pouco mais distante dos grandes centros, menos conhecida,
mas com uma proximidade maior, não só com o grupo, mas com o Melhor mercado em ainda si, é melhor ainda, que né? o custo de vida cai. Exato. Temos uma próxima, a gente tem alguns minutos antes da próxima palestra. Para o LLM, é necessário fazer o LSAT? Bem, nesse caso especificamente, esse exame, o LSAT, vocês geralmente fazem para o JD. O JD geralmente se faz quando você está pensando em tentar o bar, mas tem LLMs também que dão a possibilidade de vocês fazerem o bar, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Dayton, né? E aí, quem está no direito, o professor Pedro gostaria de falar um pouco a respeito? Não? Posso falar também depois, Davi, mas fique à vontade. Sim, então o LSAT é exatamente para o JD e, né, para a questão do bar, e como disse também, alguns LLMs dão direito para aplicar para o bar e, de novo, jurisdições, né, estaduais, e a gente tem esse programa com Dayton aqui. O professor Pedro gostaria de complementar essa É, informação? acrescentando, né, então Davi está mencionando, né, que nós temos alguns programas de dupla titulação, né, um exemplo é Dayton, em que você, né, mesmo ainda sendo aluno do Mackenzie, a depender do estágio em que você esteja, então a partir do 6º semestre você pode se candidatar para iniciar no 7º semestre, então estudaria, né, de forma concomitante, ou mais recente, que é com a St. Mary, no Texas, né? Então, né, também aí essa é presencial e depois você tem equivalência de um ano de disciplinas. Mas, em regra, não é, como o Davi está mencionando, não é necessário LSAT, né? Eles vão ali solicitar, né? E aí eles têm o LSAC, né? Que aí são as verificadoras que entram em contato conosco, um departamento que é o COI.egresso, para que a gente, né, preste informações sobre o teu histórico escolar, a autenticidade, para que, né, as universidades para as quais você esteja aplicando possam avaliar a tua performance acadêmica. Então, é um processo mais simplificado. Obrigado pela sua contribuição, professor. Temos uma próxima pergunta, que é: no Mackenzie, qualquer professor ou professora pode fazer uma carta de recomendação? Essa é uma excelente pergunta. O ideal é que os estudantes solicitem cartas de recomendação para os professores que tiveram projetos em conjunto, que tiveram diversas disciplinas com você, porque quanto mais o professor souber falar sobre você, mais o professor puder dar detalhes específicos da sua atuação em sala de aula, melhor. Então, geralmente são 3 cartas de recomendação e você procura, idealmente, aqueles professores com os quais você atuou de forma mais ativa na sua graduação. Então, seja projeto de pesquisa, seja alguma disciplina, ou algumas disciplinas que vocês tiveram em conjunto, para que ele consiga, ao longo dessa carta de recomendação, dar esses exemplos e realmente falar sobre você para a universidade nos Estados Unidos. Joia, obrigadão, Rafa. Vamos para a próxima pergunta. Em relação ao visto, a pós-graduação nos Estados Unidos tem a duração de 1 ano, né? Como fazer para se manter no país depois? Imagino que esse período de tempo seja muito curto para achar um trabalho certo. Você acabou É, na, mencionando já, né, David? Isso, na verdade, e obrigado pela pergunta a respeito do visto, os programas em pós-graduação, então, geralmente vão com o visto F, que é o visto de estudante, né? Esse visto, então, prescreve o tempo do aluno ou da aluna no programa, tem uma margem, se eu não me engano, de 30 dias antes e 60 dias depois, não estou certo agora quanto a essa informação, mas ainda compreende também aquele período de OPT, Optional Practical Training, que é o período de trabalho que nós mencionamos há pouco na apresentação, tá? Às vezes, no caso do doutorado, porque envolve pesquisa e algo um pouco mais prático, pode ser também o visto J de intercambista. Mas o que é bem importante a gente dizer, e também com professor, se a gente tem professores aqui nos acompanhando, nos estágios de pós-doutoramento, né? Pode vir a ser o visto J também.
Agora, em relação ao visto, importantíssimo. Tem alguns alunos que nos perguntam, tá, mas eu tenho o visto de turismo, vou perder o de turismo se eu tiver o visto de estudante? Não, são vistos diferentes, e no caso do estudante, como disse, para aquele momento específico. E outra coisa, você só consegue um visto de estudante a partir do momento que vocês estiverem matriculados na instituição, porque aí a instituição vai mandar, se for o visto F, o formulário, o I-20 ou o visto J, o DS 2019, você vai receber pelo correio no Brasil e só assim é que você consegue marcar a entrevista, tá? Obrigado, Davi. Temos 2 minutos, 3 no máximo, antes de a gente começar a próxima. Vamos lá, vou correr. Boa tarde. Existem matérias no Mackenzie para aumentar o GPA? O GPA é a média geral. Tá? Então, acho que assim, se você tem a sua grade de disciplinas, é aquela. Sempre pode puxar disciplinas extras a mais e tentar ir bem, que aí vai puxar a média para cima, né? Vai ter algum, dependendo do caso, o Davi pode me corrigir aí, talvez tenha algum ajuste, né, para fazer a escala, né, para ajustar a nossa grade de pontos de notas com o GPA americano. O Pedro talvez saiba disso melhor. Mas sempre pode puxar mais disciplina se precisar melhorar. Eu acho que sempre, né, se você tem um interesse, né, e ter essa experiência internacional nos Estados Unidos, em que a performance acadêmica é essencial, né, são aquelas boas recomendações, né, a canja de galinha para a alma humana, né? Então, estudar, se dedicar, ter uma conversa franca com os professores, né, de que você tem essa pretensão, né, eles vão olhar com uma maior, né, proximidade, porque sabem que isso vai fazer diferença, né, no teu dia a dia, né? O que o professor Paulo ele mencionou, né, a gente tem aqui, né, volto a reforçar, né, para além do serviço que o Education USA faz, né, de orientação, tradução documental, né, nós temos aqui também o COI.egressos, que também, né, faz esse serviço de comparar, né, o equivalence dos credits, né, e do assessment no Brasil, no Mackenzie, com, né, o GPA, né, e aí eventualmente como que as unidades fazem a distribuição de percentil e curva de diferenciação. Então, né, acessem sempre também, né, e aí, Flávio, acho que é importante, né, digitar aqui o e-mail, né, o coi.egressos@mackenzie.br, que é a atividade que temos feito, né, para todos aqueles que estão seguindo esse caminho. Equivalência, né, para os Estados Unidos, que é o GPA, mas também para outros modelos, né, de assessment, seja para a Espanha, né, Holanda, Inglaterra, que vão ter ali critérios distintos de avaliação. Perfeito. Então, eu acabei de digitar aqui o e-mail no chat, só encaminhar para a gente que a nossa equipe entre em contato com as informações. Para finalizar, a gente vai ter 2 minutos para responder 2 perguntas. Costumam haver oportunidades para quem já começou o doutorado aqui no Brasil, mas que trabalha full-time e que, deixa eu ver, no geral, a pessoa já faz o doutorado no Brasil, mas trabalha full-time para pagar as contas, mas quer muito fazer um doutorado fora. Existe essa oportunidade? E quem vai se formar no que vem, no final de 2025? Posso Qual o tentar período? a primeira rapidinho. Tá, Já fazendo doutorado no Brasil, a oportunidade mais fácil, mais simples para ter a internacionalização é uma bolsa sanduíche. Quer dizer, passar 6 meses, 1 ano fora. Fontes de recursos aí são diversas. Eu acho que, de novo, é uma coisa que eu comentei em alguma das palestras da segunda-feira. Mas tem essa questão. Se você tem um vínculo empregatício, fica um pouco mais complicado. Tá? Essas bolsas geralmente demandam que você tenha dedicação exclusiva ao doutorado. Tá? Não é regra, porque depende da fonte e a gente não conhece tudo que tem disponível no universo aí, né? Mas tipicamente você tem dedicação exclusiva e mesmo que você trabalhe remoto e tal, mas você nem consegue a bolsa. Tá? Então, às vezes é uma questão de pensar e pesar qual que é a melhor oportunidade para o futuro. certo. Infelizmente, não vamos ter tempo para a próxima pergunta. Temos, assim, 3 minutinhos para começar a próxima palestra. Gostaria imensamente de agradecer ao Davi, ao Rafael, consultores especialistas
do Education USA São Paulo, também o professor Paulo Simões, da Escola de Engenharia e assessor de coordenação aqui da COI, e ao professor Pedro, coordenador do Escritório Internacional aqui da COI, pela participação, e a todos vocês que estiveram até agora conosco pela participação. Nos vemos daqui a pouquinho, alguns minutos. Flávio, aí, Flávio Inácio, só que passar, né, Davi e Rafael, talvez só passar o e-mail de vocês para essa última pergunta, para que o aluno possa encaminhar para vocês possam dar a devida orientação. Consegue escrever aqui no chat? Aí todos saem atendidos. educationusa@mackenzie.br. Exatamente. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.